Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, caras e caros colegas deputados. Confesso que não é um momento fácil aquele que vivemos hoje na agricultura e este dia em particular não é um momento nada fácil. Quero agradecer, em nome do PSD, ao Partido Comunista Português o ter apresentado este requerimento, para podermos discutir esta matéria, e também agradecer-lhe o facto de me ter permitido falar em primeiro lugar para que eu possa me deslocar ao ambiente para regressar novamente aqui logo que possa. Sra. Ministra, infelizmente gostávamos de não ter tido razão. O PSD e várias forças políticas, várias organizações, desde o início alertaram para o facto de que este plano estratégico da PAC para o período 2023-2027 ter tudo para correr mal. E dissemos e denunciamos em devido tempo à Sra. Ministra. A Sra. Ministra, naturalmente, na sua versão otimista, achava que tudo ia correr bem. Hoje, e não lhe fica nada mal isso, humildemente reconhece que as coisas não correram bem e que é preciso encontrar soluções para que possamos colocar as coisas a correr de forma normal. Mas a verdade é que, como dizia há bocadinho o deputado do Partido Comunista, João Dias, nós tivemos as 4 grandes organizações, CAP, AJAP, Confagri e CNA, todas elas a alertar no início de julho para a situação calamitosa que estávamos a viver relativamente ao período de apresentação do pedido único e ontem tivemos conhecimento que a própria CAP solicitava que este assunto fosse tratado em sede de Conselho de Estado e até no debate da Nação desta tarde. Da manhã, peço desculpa. Mas, Sra. Ministra, vamos rapidamente recordar. Em agosto de 2022, Portugal foi rápido a apresentar o seu plano estratégico em Bruxelas. E a Sra. Ministra fez gáudio e bem disso. Só que só apresentou as portarias da regulamentação no final de fevereiro de 2023. E nós dissemos muito tarde, nas vésperas de iniciar o período de apresentação das candidaturas ao pedido único, cujo prazo terminava inicialmente no dia 31 de maio de 2023. Entretanto, o prazo foi prorrogado para 14 de julho. Em 9 de junho, a Sra. Ministra dizia que já tinham sido apresentadas 140 mil candidaturas, que faltavam mais ou menos 30 a 35 mil para finalizar, relativamente ao período do ano passado, ainda no âmbito do PDR. Já nessa altura, a CAP, a AJAP, Confagri e CNA alertavam que apenas 32% da área definida no PEPAC estava apresentada. Faltava candidatar 68%. Porque uma coisa é o número de beneficiários que apresentam a sua candidatura, outra coisa é a área no seu conjunto. São coisas diferentes. E essa matéria gostava que a Sra. Ministra esclarecesse. Entretanto, o prazo foi prorrogado para 14 de julho e agora, novamente, para 31 de julho. Portanto, o que precisamos saber, e como dizia há bocadinho o João Dias, qual é o ponto real da situação atual? Esta é uma situação nunca vista e, portanto, também perceber melhor o que é que correu mal, porque há quem diga que o problema é o sistema informático, que não funciona, outros dizem que é o problema da arquitetura do PEPAC, que é muito complexo, que as regras são demasiado burocráticas e, portanto, Sra. Ministra, também precisamos saber exatamente o que é que correu mal. Depois, Sra. Ministra, a CNA foi ouvida aqui no Parlamento há poucos dias e disse-nos uma coisa que nos deixou em pânico. É que há ecorregimes que ainda não tiveram uma única candidatura. Que, aliás, o grande problema também está na questão dos ecorregimes. E que há agricultores que correm o risco de perder 60% da ajuda habitual que recebiam. Se isto é verdade ou se é mentira. Depois, gostava que a Sra. Ministra, de forma muito clara, fosse capaz de transmitir aqui ao Parlamento e de sossegar os agricultores relativamente à primeira tranche que deve ser paga em outubro. A Sra. Ministra disse que não havia problemas. Há quem diga que isso não é assim, porque existem regras comunitárias que não permitem que possam ser feitos os adiantamentos sem que haja controlos. E, portanto, essa matéria também gostávamos de ver e saber qual o valor, em termos percentuais, se vamos ter o mesmo valor do ano passado ou não, para que as pessoas saibam com que podem contar. Depois, falou em reprogramação.
Dizem que vamos ter uma reprogramação ainda solicitada este ano. Gostávamos de saber se sempre vai ser feita e em que moldes. Se finalmente vamos ter uma reprogramação que responda à vontade do território, às necessidades do território e dos agricultores, porque nós também sabemos que o nosso território é de facto bastante assimétrico e muito desigual. Depois, algo que falamos aqui na última audição. Sra. Ministra, para quando vamos ter aqui a regulamentação para investimentos no âmbito do PEPAC? Designadamente, investimentos no setor agrícola que precisamos desenvolver, dado que o PRR, infelizmente, não é destinado à agricultura. É destinado a várias situações, a várias realidades da economia, mas ignora por completo a agricultura. Aliás, até lhe deixava uma sugestão. Já que o Governo tem a capacidade e a possibilidade de fazer alguns ajustes no PRR, porque é que a Sra. Ministra, com a sua capacidade política, não impõe, não sugere ao Primeiro-Ministro para que retire do PRR dinheiro para a agricultura, para desenvolver a agricultura? Era algo também que seria bem-vindo ao setor e que lhe perguntávamos. Depois, dizer ainda relativamente à questão dos investimentos no âmbito do PEPAC, que ainda não conhecíamos qualquer regulamentação. E para que não aconteça nos avisos para o investimento o que está acontecendo no pedido único, Sra. Ministra, por favor, coloque o mais depressa cá fora as portarias da regulamentação para esse efeito. Depois, uma última pergunta que lhe gostava de fazer. O PSD fez várias vezes perguntas à Sra. Ministra, uma inclusive por escrito, relativamente à execução do PDR. Há quem diga, e eu digo há quem diga porque nós não temos números seguros, que estão 1.000 milhões de euros por executar do PDR, ou seja, do quadro comunitário anterior, PDR 2020. É ou não verdade? Porque é que não estamos a conseguir executar? E, Sra. Ministra, sobre esta matéria, o que é que tem a dizer? Por último, Sra. Ministra, nós não lhe desejamos naturalmente que a vida lhe corra mal. Até porque o PSD tem uma postura construtiva desta matéria. Nós queremos todos fazer parte da solução e não dos problemas. Mas, Sra. Ministra, o que está a acontecer é inconcebível e, por favor, no âmbito da reprogramação, seja o mais capaz possível no sentido de responder às necessidades dos agricultores e do nosso território. A agricultura nacional está, neste momento, numa situação absolutamente inaceitável. Sra. Ministra, é um favor que faz não só aos agricultores, mas ao país, porque a soberania e a segurança alimentar são questões absolutamente prioritárias para o PSD e para o país, tenho a certeza. Muito obrigado.